Olá, queridos alunos, vamos à nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos continuar geometria analítica, o ponto médio. O ponto médio é o ponto de equilíbrio de um segmento de reta. Podemos definir o ponto médio como o ponto que divide o segmento de reta exatamente no meio, tendo dois segmentos iguais. Então, aqui nós temos um segmento de reta AB. Por que um segmento de reta e não apenas uma reta? Porque ele tem início e tem fim. Ele começa no ponto A e termina no ponto B, esta reta. Então, este segmento AB. Como o ponto M divide o segmento AB ao meio, porque é o ponto médio, ele vai formar dois segmentos iguais. O segmento AM vai ser igual ao segmento MB. Portanto, o ponto M é o ponto médio do segmento AB. Aqui nós temos um gráfico, tá? Onde nós vamos demonstrar a fórmula para usarmos o cálculo do ponto médio, para encontrarmos a abscissa do ponto médio e a ordenada do ponto médio, quer dizer, as coordenadas do ponto médio. Como chegamos a esta fórmula aqui? Através da demonstração aqui, averiguando aqui este gráfico, tá? Nós temos aqui que o M é o ponto médio do segmento AB. Se o M é o ponto médio, ele forma dois segmentos iguais. Então, o segmento AM é igual ao segmento MB. Essas duas distâncias aqui, ó, são iguais, certo? Observando esses dois triângulos, nós temos, então, que esses dois triângulos, eles têm lados iguais. Este ângulo θ aqui é igual. E este ângulo reto aqui é igual, tá? Então, nós temos, através de uma propriedade, lado, ângulo, lado, que estes dois triângulos são congruentes. Quer dizer, são triângulos iguais. Então, se esses dois triângulos são congruentes por lado, ângulo, lado, observe estes dois lados aqui, ó. Este lado e este lado. O que você pode concluir? Que este lado, a medida deste lado, é a variação de x, né? Como eu calculo essa variação de x? Xm menos xa. A diferença aqui de xm e xa. Como eu calculo essa variação aqui, ó, de x? Xb menos xm. Xb menos xm. Então, essas variações aqui de x, elas se referem ao mesmo lado do triângulo. Ao mesmo lado. Então, eu tenho que xm menos xa é igual a xb menos xm. Quer dizer, este lado é igual a este lado. A variação de x aqui é igual à variação de x aqui. Eu vou ter esta equação. Então, trazendo o xm para o primeiro membro, eu vou ter duas vezes o xm. Trazendo o xa para o segundo membro, tá negativo, vai positivo. Eu vou ter xb mais xa. Deixando o xm sozinho, o 2 está multiplicando, passa dividindo. O mesmo se aplica a y. Então, aqui, este lado aqui do triângulo vai ser a variação de y. Aqui também, a variação de y. Essas duas medidas, elas são iguais. Por quê? Porque eu já sei que esses dois triângulos, eles são congruentes. Aí, eu vou ter também o valor da ordenada pelo mesmo processo. As coordenadas do ponto médio são as médias das coordenadas. Então, eu já concluí que as coordenadas do ponto médio
se calcula através da média aritmética da abscissa e da ordenada, de suas coordenadas. Então, XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. São dois valores que somados você divide por 2. Por isso que a média aritmética. Então, aqui só para realmente a gente memorizar um pouquinho estas fórmulas, né? Então, aqui eu tenho o ponto médio, que é o valor de x do ponto médio, o valor de y do ponto médio. Como é que eu calculo este ponto médio? Eu conheço as coordenadas de A, conheço as coordenadas de B e calculo através da média aritmética da abscissa e das ordenadas, ou seja, das coordenadas. Então, aqui, como calcular aqui o ponto médio? Valor de x da abscissa. 2 mais 8 dividido por 2, que vai dar 5. Ordenada e ordenada. 2 mais 6 dividido por 2 vai dar 4. Então, qual é o par ordenado deste ponto médio? Abscissa 5, ordenada 4. Calculando o ponto médio do segmento de extremidades A e B. Então, aqui também neste gráfico, de forma bem fácil, eu encontro as coordenadas. As coordenadas do ponto A, x menos 3, y 1. Coordenadas do ponto B, x é 3, y é 2. Então, facilmente eu calculo o ponto médio. Então, o valor de x menos 3 mais 3, eu vou ter 0 dividido por 2, que vai dar 0. Eu posso dividir o 0 por qualquer número, só lembrando, eu não posso dividir qualquer valor por 0, tá? Então, 0 dividido por 2, 0. Ponto médio do ponto... Então, o ponto médio do segmento AB é abscissa 0. Agora falta a ordenada. Então, o valor de y aqui no ponto A, 1. Valor de y no ponto B, 2. Então, 1 mais 2 dividido por 2 vai ficar 3 meios. Então, eu vou ter o ponto 0 e 3 meios. Bem fácil, né, gente? É só averiguar aqui os pontos extremos e usar a fórmula do ponto médio. Agora a gente vai ver a mediana de um triângulo. É o segmento de reta que liga um vértice deste triângulo ao ponto médio do lado oposto a este vértice. Então, aqui, ó, você tem aqui o vértice P. Este segmento que sai do vértice P e vai até o lado oposto a este vértice, dividindo ao meio o segmento, você tem a mediana. Então, a mediana PM, ela sai do vértice P e divide o lado QR, o segmento QR, bem ao meio. Assim como eu tenho também o vértice Q, saindo aqui um segmento que divide o lado oposto ao meio, eu vou ter a mediana QM'. E aqui também, saindo o segmento do vértice R, dividindo o lado oposto a este ângulo, bem ao meio, eu vou ter outra mediana. Então, eu formo segmentos iguais, ó. Esta mediana RM, duas linhas, dividiu o lado PQ em dois segmentos iguais. O segmento PM, duas linhas, é igual ao segmento M, duas linhas, Q. E assim também nos outros lados, né? Então, o encontro dessas três medianas nós chamamos de baricentro. Então, as três medianas de um triângulo são concorrentes e se encontram no centro de massa ou baricentro do triângulo.
Por que então essas três medianas são concorrentes? Porque são retas que se cruzam em determinado ponto, tá? E este ponto é chamado de baricentro, é o ponto de encontro das medianas do triângulo. Então, aqui nós temos um exemplo em que vamos aplicar o cálculo da mediana e o cálculo do baricentro. Lembrando que o baricentro é um ponto, né? Como é que nós vamos determinar este ponto aqui chamado de baricentro? Nós vamos usar esta fórmula aqui, ó, que também é uma média aritmética das abscissas e das ordenadas. Primeiro, seja o triângulo ABC, determine a medida da mediana AM. Ele quer saber o valor aqui deste segmento aqui, dessa distância. Ele quer o valor da mediana deste segmento aqui. Dá para perceber que este segmento aqui, esta mediana, ela liga o ponto A ao ponto M através de uma reta. Então, se eu calcular a distância do ponto A ao ponto M, eu estou calculando a medida desta mediana. E por que ela é uma mediana? Porque esta reta, ela está saindo deste vértice, está dividindo o lado oposto a esse vértice bem ao meio, tá? Então, eu estou afirmando que é a mediana. A mediana divide o lado oposto ao meio, oposto ao vértice de onde ela sai. Então, para eu calcular essa distância M, eu tenho que saber que ponto é esse aqui. Ele não é o ponto médio do lado BC? Como é que eu calculo o ponto médio? Através da média aritmética das abscissas de B e C. Então, eu conheço o ponto B e o ponto C. Qual é a média aritmética, então? 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. 4 mais 6, ordenada, dividido por 2, eu vou ter 10 dividido por 2, 5. Então, qual é o ponto médio de B e C? 2 e 5. Conhecendo o ponto A e o ponto M, eu já posso calcular a distância. Lembra da distância que nós vimos na aula passada? A distância entre dois pontos? Eu tenho a distância ao quadrado, é a variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Como é que eu encontro essa variação dos valores de x do ponto A e ponto M? Agora é o ponto A e o ponto M. Aí eu faço 1 menos 2 ao quadrado e 2 menos 5 ao quadrado. Ou também poderia fazer 2 menos 1 ao quadrado e 5 menos 2 ao quadrado, tá? Contanto que seja entre esses dois pontos. A diferença entre esses dois pontos é a variação de x e a variação de y. Então, 1 menos 2 ao quadrado vai dar menos 1 ao quadrado. Sinais contrários subtrai, sinal do maior, né? Em valor absoluto. 2 menos 5 vai ficar menos 3 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter 1 mais 9, 10. Tirando o quadrado, raiz quadrada de quem? De 10. Então, a distância de A a M, que é a própria mediana, AM, é quanto? Raiz de 10. E o baricentro? Que lembrem que é este ponto aqui. Como é que eu posso calcular este ponto? Que é o ponto de encontro de todas as medianas. Apesar de eu conhecer apenas uma mediana aqui, mas eu tenho todos os vértices desse triângulo. Então, como é que eu posso calcular o baricentro? A média aritmética das abscissas desses vértices, desses pontos aqui que são os vértices A, B e C, e a média aritmética das ordenadas desses vértices.
né? Cada vértice desse representa o ponto. Ponto A, ponto B, ponto C. E aí eu vou ter aqui, ó, 1 mais 3 mais 1 dividido por 3. E 2 mais 4 mais 6 dividido por 3. A média aritmética, 3 valores somados dividido por 3. Vou ter 5 terços e o 4. É o baricentro, quer dizer, este ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo. É o baricentro, este ponto aqui. Bem fácil, não é, meus alunos? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido e gostado. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um.